O primeiro mês do ano nos remete ao início de um ciclo. É nesse período que geralmente as reflexões em relação à vida ocorrem com mais intensidade. Por isso, o mês foi escolhido para a mobilização em torno da saúde mental e da qualidade de vida, que é a campanha Janeiro Branco. Iniciativa que completa 10 anos em 2024. Nesta edição, ela traz como tema Saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Nicole Fogaça, que é psicóloga especializada em saúde mental e rede de atenção psicossocial. Nicole, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio FOP. Eu quem agradeço. E Nicole, eu quero começar pedindo para você definir para a gente o que é saúde mental. Bom, eu acho que quando a gente vai falar de saúde mental, a gente pode pensar um pouco na saúde geral para pensar nesse conceito, né? A OMS, por exemplo, define saúde como um bem-estar pleno físico, mental e social. Mas ao mesmo tempo que esse conceito de saúde ele é interessante de ser pensado, a gente vê uma problemática, porque se uma pessoa está gripada, não significa necessariamente que ela não tenha saúde, né? Quando a gente vai pensar em saúde mental, a gente pode trazer isso para esse mesmo lugar. Uma pessoa que está passando por um momento difícil da vida ou tem algum transtorno, não necessariamente ela não tem saúde mental, né? E além de pensar a saúde mental só como contraponto da doença, a gente pode pensar na saúde mental como isso que engloba a nossa vida e vai falar da conciliação dos nossos desejos, o ter recursos para conseguir lidar com as frustrações, conseguir acolher e dar voz aos próprios limites, conseguir estabelecer metas e lidar com elas caso elas não deem certo, né? Então a saúde mental ela vem englobando todas essas questões além dos transtornos. E Nicole, como eu disse, o tema da campanha Janeiro Branco deste ano traz como tema saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Que reflexão essa temática nos traz? Eu acho muito interessante a gente pensar nessa temática logo depois de um período de pandemia que afetou tanto a saúde mental de todos nós. Eu acho que essa temática é importante para trazer a gente para esse lugar de que a saúde mental é algo que precisa ser cuidado, precisa ser olhado. A pandemia deixou isso extremamente claro. Então, acho que é um convite para a gente pensar como as coisas têm se dado, como a gente fez a nossa ressocialização, como a gente repensou a nossa vida a partir disso. Nicole, quais os principais problemas de saúde mental que nós, brasileiros, enfrentamos atualmente? Olha, os principais problemas eles perpassam muito pela ansiedade, é o número 1 do ranking, né? Seguido de estresse crônico, depressão, uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu vou pedir para você falar especificamente de uma doença mental que começou a ser mais discutida recentemente, que é a síndrome de Burnout, né? Ela acontece a partir de situações extremamente estressantes no ambiente de trabalho, né? Vamos considerar que o mundo está cada vez mais competitivo e dentro das empresas ou dentro de trabalhos do setor público tem uma cobrança cada vez maior pela carreira ser brilhante, pelas coisas darem muito certo e essas questões elas vão interferindo na saúde mental das pessoas porque as cobranças e as metas acabam sendo muito grandes para cada sujeito. E é uma síndrome que é caracterizada por alguns sintomas, né? Um estresse recorrente, irritabilidade, insônia, uma frustração, uma falta de perspectiva com a própria vida. Então, é uma questão de adoecimento do trabalho que vai afetando o resto da vida do sujeito inteiro. Agora falando dos estudantes, né, uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2022 confirmou que aumentou a preocupação em relação à saúde mental dos estudantes. Por isso eu te pergunto, os alunos da UFOP estão aí na reta final do semestre letivo de 2023. Já os alunos das escolas estaduais e municipais vão começar um novo ano letivo já já. Quais dicas você daria aí para esses estudantes nessa reta final e inicial do período, né, do curso? Eu acho que uma questão principal é entender que, apesar de existir uma pressão, né, para tirar boas notas, para passar de semestre, conseguir se acolher dentro disso. Nem sempre todas as matérias são simples, às vezes tem alguma complicação aí no meio do caminho, e conseguir escutar essas coisas não como um fracasso da vida, mas como um momento que está sendo mais difícil e que pode, né, gerar algo interessante ou uma repetição aí, mas que isso não é o fim do mundo. Porque eu percebo que muitas vezes, né, quando tem algo relacionado à graduação,
tudo parece muito imediato, né? Como se um fracasso pontual significasse que a pessoa não vai ser um bom profissional, e essas coisas não estão relacionadas. E para os estudantes que estão retomando aí as aulas, que eu tenho percebido, principalmente os adolescentes com muita dificuldade nessa socialização, né? Conseguir ter espaços de apoio, conseguir conversar com os adultos, com os pais, com os responsáveis, com adultos de confiança, para falar se estiverem passando por alguma situação mais difícil, né? Porque a gente tem visto um aumento muito grande de índice de suicídio na adolescência, e muitas vezes esses adolescentes estão passando por questões difíceis relacionadas à escola, à socialização, e não têm falado com professores, com pais sobre isso. E, em geral, Nicole, como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? É muito importante a gente pensar na saúde mental como algo que vai além de ir para uma terapia ou dos profissionais psi, né, do psicólogo, do psiquiatra. A saúde mental é algo que engloba a nossa vida inteira, então não tem como a gente ter uma qualidade de vida e uma boa saúde mental se a gente não pensar em tudo que perpassa a nossa vida, né? Então, eu sempre falo muito de atividade física, de ter momentos de prazer, de não estar trabalhando ou estudando o tempo inteiro, de estar junto com pessoas que gostam, né? Colocar metas mais realistas ou dividir, né, as metas de vida para metas menores, para coisas mais plausíveis, para não ter essa coisa da frustração pegando o tempo inteiro, que é o que eu já tinha citado, né? Essa coisa de pensar que a gente precisa estar muito bem o tempo todo. E caso precise da ajuda de um profissional, buscar esse profissional, porque a gente sabe que ainda tem muito preconceito em relação a buscar profissionais da saúde mental, né? E se precisar, onde que essa pessoa, né, esse cidadão pode procurar ajuda, Nicole? Olha, dentro de cada bairro, de cada território, a gente tem os PSFs, que são os famosos postinhos de saúde. Dentro dos PSFs aqui de Ouro Preto, hoje em dia, tem uma equipe multi que também tem preparo para lidar com a maior parte das questões de saúde mental da população. Caso seja uma situação mais grave, os CAPs, eles são porta aberta também, mas a gente precisa entender que os CAPs, eles estão aí, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, eles estão aí para situações mais graves mesmo, né? E aqui no município a gente tem o CAPs IJ, que é da Infância e Juventude, então para qualquer criança ou adolescente menor de 18 anos ou até 24 anos, se ainda está em acompanhamento ali no CAPs IJ, pode procurar esse espaço. Tem o CAPS 2, que é o CAPS de saúde mental geral para adultos, e tem também o CAPS AD, que é relacionado, que é onde eu trabalho, né? É relacionado a quem tem algum transtorno devido ao uso abusivo de álcool ou outras drogas. Então, qualquer um desses espaços pode ser buscado. Se a pessoa está numa situação de crise, risco de suicídio, algo mais intenso, também pode ser acionado o SAMU ou buscar a UPA, que é 24 horas e atende aos finais de semana. E, Nicole, para finalizarmos, em 2023, o governo federal aprovou que nos meses de janeiro sejam realizadas ações nacionais de conscientização da população sobre a saúde mental. Queria que você falasse sobre a importância do Janeiro Branco ser instituído aí por lei. Todas as vezes que a gente institui algo por lei, a gente concretiza, né? A gente vai ter verbas destinadas a isso, a gente vai ter um foco maior para essas campanhas. Pensar que foi uma campanha que surgiu aqui em Minas Gerais, né? E agora está abrangendo outras localidades, abrangendo outros lugares, para a gente começar a realmente pensar sobre esse tema de uma forma mais instituída, né? Essa que é a importância de virar lei. Nicole, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço. E o Abrace, que é o grupo de cuidado e acolhimento dos estudantes da UFOP, oferece sessões toda quarta-feira, exceto aos feriados e nas férias, às 9h30 da manhã, no hall da diretoria do ICEB, que fica aqui no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. O objetivo é acompanhar e acolher estudantes, professores e técnicos para promover uma experiência positiva no período acadêmico. E no site da Prace e saudebemestar.fop.br você encontra detalhes sobre os serviços de acolhimento e permanência na universidade. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Saúde e bem-estar. Cuidar para viver melhor. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto.